a luz de Lúcifer caia sobre nós, que o caos criativo nos faça para sempre. Olá pessoal, eu estou aqui refletindo sobre um tema que uma inscrita me sugeriu. Eu achei interessante ela mencionar esse fato e realmente a gente ouve muito isso, que a quimbanda luciferiana não tem tradição. Alguns sacerdotes falam que a quimbanda luciferiana é um fragmento, né? E ela pega uma coisa ali, até teve um sacerdote que falou assim que a quimbanda luciferiana foi formada assim, pega uma coisa ali, pega outra ali, tá, formou a quimbanda luciferiana, né? E aí quando eu vou entender o que é Exu, as pessoas quando elas falam mal da quimbanda luciferiana, primeira coisa que nós temos que ver é que os sacerdotes que atacam a quimbanda luciferiana, primeiro que eles são pessoas sem culturas e segundo que eles não sabem o que é Exu. Eles não têm a mínima noção do que é Exu. Então essas pessoas não podem ser levadas em consideração, né? Porque quando elas atacam a quimbanda luciferiana, dizendo que ela é fragmentada, juntou uma coisa ali, juntou ali, nós vamos pensar da seguinte forma. Primeiro passo. Se fosse para existir uma só quimbanda, né, então exatamente todas as quimbandas deveriam falar a mesma língua, cantar os mesmos pontos e fazer a mesma coisa, se fosse para ser uma quimbanda só. Daí nós notamos da seguinte forma: Exu é dinâmico, ele não é um ser estagnado. Exu é um agente do caos, né? E quando eu falo de agente do caos, eu sei que Exu destrói e reconstrói. Exu tem poder de se autodestruir e de se autorrefazer. A partir desse princípio, eu vou entender que a quimbanda ela não pode ser uma coisa só e não pode existir uma só quimbanda. Porque o princípio do dinamismo de Exu, de ser contra a inércia, de ser essa coisa toda linear, toda direitinha, entendeu? Então esse conceito não existe para Exu. Exu é o movimento, Exu é o agente do caos, é o agente que destrói e reconstrói. Então Exu não gosta de inércia, Exu não gosta de nada parado, Exu está sempre em movimento. Então Exu é dinamismo, Exu é renovação e Exu não é um ser monótono, ou, desculpa, um ser repetitivo, sempre me embaraço nessa palavra, mas Exu não é um ser repetitivo, ele não é a estagnação. Então quando eu falo de quimbanda luciferiana, eu falo de Exu, eu falo de movimento, eu falo de um ser inteligente, brilhante, que não aceita a inércia. Eu falo de um ser criativo, dinâmico, que vive criando. Então, a partir desse princípio, vocês sacerdotes que não entendem o que é Exu, nós vamos falar de Exu, né, para você, porque você não sabe o que é Exu, que é uma vergonha, né? Então, o seguinte, a quimbanda luciferiana, ela é um despertar, ela é a renovação, ela é a voz do caos destrutivo que reconstrói para levar ao cosmo. Exu, então, é do caos
ao cosmo, esse ser brilhante. Então a quimbanda luciferiana, ela surgiu e ela veio para ficar. Ela veio para ficar. E eu sabia o que eu vou dizer, com o passar dos anos, a quimbanda luciferiana ela vai engolir um monte de quimbanda por aí. Ela vai sucumbir às outras quimbandas, porque elas já perderam o propósito delas. Elas já contribuíram para o propósito delas. Toda quimbanda que pende para a inércia vai ser sucumbida pela energia da quimbanda luciferiana, que é uma energia de renovação, é uma energia de libertação. Todas as quimbandas que entendem esse conceito de libertação e entendem o que eu estou dizendo, essa quimbanda, ela vai permanecer. Ela vai permanecer. Mas se essa quimbanda não entender o propósito de verdade de Exu, ela vai se desfazer com o tempo e as outras quimbandas revolucionárias vão sucumbir, vão engolir essas outras quimbandas, cheio de sacerdotes querendo ser papas, cheio de sacerdotes falando de tradições de outras quimbandas, cheio de sacerdotes donos da verdade, donos do saber universal. Às vezes eu acho que eles são donos até do astral, né? Tem uns sacerdotes aí de quimbanda que abrem a boca para falar da quimbanda luciferiana, parece serem os donos até do astral, donos dos Exus. Não existe uma forma só de cultuar Exu, porque o dia que existir, Exu deixa de ser Exu, porque Exu é dinamismo, Exu é renovação. Qual é a tradição que nós temos da quimbanda luciferiana? Qual é a tradição? Né? E outra coisa que eu tenho para falar para vocês sobre a quimbanda, né? Ainda mais a quimbanda luciferiana que veio aí para ficar, né? A quimbanda luciferiana ela é o resgate do culto realmente da heresia, do equilíbrio. Então é a quimbanda que sai dessa marginalização e ela se enquadra no meio da sociedade. Ela caminha junto com o sistema, se é que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Enquanto que algumas quimbandas por aí, elas vão sucumbir. Não vão ter esse poder mais. Então a quimbanda luciferiana ela veio para ficar. E quanto mais as pessoas tentam parar, quanto mais os papas da quimbanda tentam para a quimbanda luciferiana, ela vai ficar mais poderosa. Aliás, ela está cada dia ficando mais poderosa. Quanto mais atacam, mais ela cresce. Então assim, são faladoras inúteis que estão aí falando coisas que não sabem, porque a quimbanda luciferiana ela tem uma tradição, que é a tradição da liberdade, a tradição da renovação, é a tradição da inteligência, é a tradição do renovo. Essa é a nossa tradição. Nós temos essa tradição. E quem entende de quimbanda sabe muito bem que a quimbanda ela é agregadora. Vocês sacerdotes que metem o pau na quimbanda luciferiana, vocês sabiam que a quimbanda ela é agregadora? Ela junta um monte de feitiços, de magias, ela absorve. Por quê? Porque o agente da quimbanda, que é o Exu, é um ser que absorve energias e absorve inteligências, absorve culturas. Então, quando eu entendo o que é Exu, eu paro de falar mal da quimbanda luciferiana. Eu paro de falar mal. Quando eu entendo o que é Exu. Quando você não entende o que é Exu, aí você continua falando mal da quimbanda luciferiana. Porque você não entende esse movimento, que é o movimento do próprio Exu. Não é meu, não é de nenhum outro sacerdote que tem a quimbanda luciferiana. É o movimento dos próprios Exus. Se a quimbanda luciferiana surgiu, né, é sinal de que
algumas outras quimbandas por aí se tornaram ultrapassadas, né? E tendem a desaparecer. Então vem um novo, né? Para poder renovar. Em todas as vezes que Exu perceber que o reino dele está correndo perigo, que algumas quimbandas não mais preenchem os requisitos de Exu, Exu ele vai criar outras quimbandas que andam, que cumprem o propósito da contramão, da heresia, do caminho que não se prende ao cristianismo, ao caminho da liberdade com responsabilidade. E a credibilidade de um terreiro não está baseado se ela tem 300, 400 anos. A credibilidade de um terreiro está na força do chão, na atuação dessas entidades, das energias que atuam a favor dos seus adeptos. A credibilidade está aí. A credibilidade está no trabalho bem feito. A credibilidade está numa casa muito bem dirigida, muito bem administrada, com equilíbrio, com harmonia e cheia de pessoas responsáveis. Essa é a credibilidade de qualquer quimbanda, tá? Então, assim, não está baseado nos seus 300 anos. Porque esse povo aí que fica falando aí, porque uma quimbanda boa tem os seus 300, 400 anos e cheio de tradição. Com o tempo, algumas tradições, o que acontece? Algumas tradições acabam que barrando a atuação do Exu. Porque você fica se apegando a certos costumes, né, que Exu já quer deixar de lado. Aí quando eles veem que vocês não querem mudar algumas tradições, aí o Exu vai e forma outra quimbanda que tem peito, que tem raça, que tem mais coragem do que a sua. Então, assim, esse é o recado que eu tenho a dar para vocês aí que vivem falando da quimbanda luciferiana e que fala das nossas tradições. As nossas tradições é baseado na liberdade, no dinamismo, na inteligência. Essa é a nossa tradição. E nós resgatamos muitas coisas que ficaram esquecidas no passado também. Então a quimbanda luciferiana ela é dinâmica. A tradição dela vem daí. Dinamismo, né? A liberdade que pauta em nossas decisões, a liberdade dos nossos discípulos. Então essa é a nossa tradição. A nossa tradição é baseada no desejo de Exu, no propósito de Exu e no projeto de Exu. Se baseia, então, a nossa tradição. Tá? Então, para vocês aí, moribundos, né, que estão aí tentando manchar a quimbanda luciferiana, tenham medo mesmo, tá? Ficam com medo. Fala mal, continua falando mal. Tenha medo, porque é para ter medo. Entendeu? Porque ela vai engolir a sua língua, né? Tá? Vai engolir a sua quimbanda. Então, essa é a nossa tradição. Vocês não queriam saber sobre a nossa tradição da quimbanda luciferiana? Está aí a resposta. Eu acho que vocês adoraram esse vídeo, né? Poxa. Então é o seguinte, eis aí a nossa tradição, baseada em Exu, na essência de Exu, na liberdade de Exu, de se autodestruir e se auto-reconstruir. Um abraço para vocês e até a próxima.